Muito boa noite a todos vocês. Vai começar mais um episódio desse podcast, o Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E olha só, antes de a gente começar, aqueles avisos e aqueles recadinhos de sempre, para você que está aí do outro lado da telinha, não esqueça de comentar aqui no vídeo o que vocês estão achando, curtir esse vídeo, enviar ele para os seus amigos, para que eles assistam, porque hoje nós teremos um bate-papo muito instrutivo. E é por isso que eu estou aqui muito contente de estar com dois amigos e tenho certeza que nós vamos ter enxurradas de informações muito relevantes para todos vocês e espero que vocês gostem muito do nosso bate-papo de hoje. Convidados mais do que especial. Estamos aqui com o Pedro e com o Luiz. Ambos são fisioterapeutas, ambos estudaram na Unip. Você cuida de joelho, você é osteopata, você é filho da dona Rosângela. E você, rapaz, é filho da minha amiga Mareste com o meu amigo Geraldinho, grande Geraldinho. Aliás, a sua mãe, no decorrer aqui do nosso bate-papo, vai lembrar muito de mim. Muito bem-vindo a vocês, é um prazer recebê-los aqui. E só um complemento, Maristina, amicíssima da minha mãe, sabe? É assim, mas amigas muito de escola, trabalharam juntas, olha que coisa, coincidência. E que recebe os links do Calil com Farra na minha lista de transmissão. Olha só. Coisa boa. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite, Henrique. Boa noite, Ricardo. Para nós é uma honra, uma satisfação estar aqui. Henrique se tornou, além de paciente, um grande amigo nosso, um colaborador da clínica, incentivador da fisioterapia. Além de nos convidar para vir aqui, foi quase uma intimação. Ele, quando ligou para mim para fazer o convite, falou: não quero saber, não quero não como resposta, quero vocês ali. E para nós é uma honra estar aqui, né, Luiz? Sim, agradeço o convite, Henrique, Calil. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. E vamos lá, né? Vamos começar esse bate-papo. Como o Ricardo falou, vocês estudaram juntos, né? Eu queria que vocês contassem como é que vocês se conheceram. Eu já conheço um pouquinho da história, mas é uma história muito legal. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente essa história da faculdade, como é que foi, onde que entrou a fisioterapia na vida de vocês. Fiquem à vontade aí para começar a falar. Vou deixar com o Luiz. Beleza. Ao final do ensino médio, né, eu já estava naquela loucura, aquela ansiedade da escolha, já tinha escolhido a fisioterapia como uma profissão para minha vida e entrei em contato com algumas pessoas sobre faculdade e tudo mais, e uma prima conhecia uma amiga do Pedro, que estava cursando na Unirp, em Rio Preto. E aí ela falou assim: olha, eu tranquei a faculdade, não estou cursando mais, mas eu vou te passar o contato de um amigo. E ela passou o contato do Pedro. E o Pedro foi super atencioso, me deu várias dicas. Se precisar ficar em casa também, já tô aqui cursando na Unip. E ele foi super atencioso e acabei fechando na Unip mesmo, né? Já conhecia ele de vista, mas não tinha aquela amizade. Ele era meu veterano, já tava no 2º ou 3º ano da faculdade. E assim a gente foi desenrolando até a formação, né? E quando eu me formei, uma das primeiras oportunidades que eu tive foi numa empresa de fisioterapia que atendia convênio. E nós tivemos um paciente em comum. E ele entrou em contato comigo, lembrou de mim e falou assim: cara, vamos estar alinhando o tratamento do Vinhota, né? Mandar um abraço pro Matheus Vinhota também, que a gente fala que uniu essa sociedade hoje. E eu falei assim: cara, vamos sim, né? E o Vinhota passava comigo 2 vezes na semana, com o Pedro uma vez no particular. E aí a gente foi pegando um vínculo, uma amizade maior. E... Quer terminar o restante? Em 2021 surgiu a primeira coisa, né? A fisioterapia entrou na minha vida, acho que o Henrique sabe, não sei se o Ricardo sabe, através do rodeio, né? Eu acabei fraturando meu braço em 2012, estava no 2º colegial na época. Tem uma bela cicatriz Uma aí, bela né? cicatriz, uma cirurgia bem legal. E aí eu fiz fisioterapia com a Deisiane Bonatelli, não sei se vocês conhecem. E a Deise que me apresentou a fisioterapia. E dali pra frente eu sabia que era aquilo que eu queria. E em 2021, a gente começou a tratar o Matheus juntos, mas em âmbitos separados, né? O Luiz na clínica ele trabalhava e eu de maneira particular. E a gente fez o nosso primeiro evento junto, que foi no Léo, no Box 7. Depois veio o Jorge, que é nosso amigo e parceiro até hoje, né? E desde então surgiu não a Biocor que é hoje, mas na nossa parceria em trabalhar juntos. E a Biocor surgiu em 12 de outubro de 2022, Henrique. A gente sentou para conversar após a procissão de Nossa Senhora Aparecida.
E a gente estruturou ela 9 meses. No dia 30 de junho de 2023, nasceu a Biocor, onde está até hoje. E o nome foi da onde? Cara, o nome foi engraçado. O nome surgiu dentro da loja da Havan, no corredor da Havan. A gente pensava em Physiocenter, alguma outra coisa, mas tudo que a gente pesquisava já existia. E a Biocor é junção de 2 palavras, bio e cor. Bio é vida e cor é centro. Então é o centro da vida. Né? Que a gente costuma falar, nós costumamos falar que a fisioterapia devolve a vida à pessoa, né? As pessoas confiam as dores na gente e volta melhor ainda. Você vê, por exemplo, a situação do Ronaldo Fenômeno, né? Ele é um cara que passou por lesões gravíssimas, né? E se recuperou, né? Depois de uma lesão que achavam que ele nunca mais ia jogar futebol, ele foi campeão do mundo, né? Eu acho que isso é graças a 2 coisas, né? A fisioterapia que ele fazia, o profissional ou os profissionais que o acompanhavam, né? E a determinação dele de querer, de fazer, porque fisioterapia na recuperação é dor, né? Mas aí é o tempo de recuperar, né? Eu sou advogado, aqui é um escritório de advocacia, né? Então a gente montou esse estúdio aqui no fundo, né? E eu tenho um advogado aqui, o Matheus, ele acabou de fazer uma cirurgia de joelho, né? Que é a sua especialidade. Ele mora em Guaíra. E tudo agora é fisioterapia, né? Para ele recuperar é fisioterapia, né? Queria que você falasse um pouco dessa sua especialidade dentro da fisioterapia, que é joelho, né? Esse ano, agora de 2025, nós fomos para São José do Rio Preto aprender um pouco mais sobre fisioterapia de joelho, né? Tanto eu como o Luiz. Tudo que a gente faz em dupla. Por mais que eu trate um pouco mais joelho do que tanto o Luiz fica mais em terapias manuais e reabilitação em geral. Todos os joelhos, a maioria passa por mim na clínica. E nas fases finais, hoje com o Matheus, o nosso colaborador. O joelho, ele se envolve não só em lesão ligamentar. O Henrique está aqui, começou com a gente lá, foi um parceiro nosso, um paciente nosso, que teve uma lesão quase parecida com a do Ronaldo. E o Henrique inflamou o tendão no qual o Ronaldo rompeu. Então, o joelho ele é um complexo, existem várias coisas. Ligamento cruzado, ligamento colateral, tendões, meniscos. Então, o joelho, ele não é só uma lesão de joelho, não. O que causa essa lesão de joelho? E nós fomos em São José do Rio Preto, eu e o Luiz, esse ano, durante 4 dias, aprender com um especialista em joelho, só como tratar do pré-operatório à alta. Então, nós tivemos aulas com médicos especialistas em joelhos, que só tratam joelhos, de várias lesões, de várias fraturas. Então, tratar o joelho não é só simplesmente uma causa. O Henrique é prova disso. Nós fizemos uma avaliação no joelho dele, olhando no tornozelo. Henrique, seu problema pode estar no tornozelo, seu problema pode estar aqui, e vice-versa. Então, eu gosto de joelho por conta da complexidade dele. Porque as pessoas acham que só sinto uma dorzinha, vai ser isso, vai ser aquilo, toma analgésico. Não. Às vezes pode ser uma compensação de tornozelo, uma fraqueza de adutor, e tudo isso leva-se ao joelho. Então, a do Ronaldo, igual você falou, é um cara fora de série. É um cara fora de série. Uma vez em um curso, um médico falou pra mim, eu fiz uma pergunta pra ele, assim, Pedro, quem machuca o joelho nunca mais será o mesmo, a não ser uma pessoa, Ronaldo Fenômeno. Esse cara foi esta classe. Esse cara foi um pingo fora de tudo. E tratar o joelho em si é uma coisa muito legal. E é por isso que eu parti para essa área. Gosto muito. Pretendo me especializar ainda mais em tratar joelho. Essa é a minha vontade. Daqui a um tempo só tratar joelho. Mas por gosto, o Calil. Não por deixar outro lado da fisioterapia. Porque nós trabalhamos só com ortopedia e traumatologia lá. Mas joelho tem meu coração de todas as formas, cara. Você sabe, e o Luiz tem, apesar de também fazer, vocês fizeram um curso juntos, Sim. né? E o Luiz tem uma habilidade com as mãos muito fora de série, vai. Muito fora de série. Ele é um cara muito bom, ele é certificado nisso, né? Eu queria que você falasse sobre osteopatia, sobre terapias manuais, porque eu acho que vocês se complementam ali na clínica, né? Nessa questão técnica. E até emendando um pouquinho na pergunta do Farra, com relação à osteopatia, fala um pouquinho da divisão que tem entre os profissionais do uso ou não da osteopatia. Certo. A osteopatia é uma terapia manual muito semelhante com a quiropraxia. A quiro é muito mais famosa aqui
né, no Brasil, na América e tudo mais. E além dessas terapias e manipulações musculoesqueléticas da Quiro, a gente entende que o nosso corpo ele é uma unidade. Então, todos os sistemas eles estão interligados. Tá? Então, o sistema musculoesquelético, o sistema nervoso, cardiovascular. Então, a gente integra tudo o que está acontecendo no seu organismo. E a gente entende que o corpo fala. Então, através do toque, dos estímulos, nós conseguimos sentir algumas percepções e entender a causa do problema e tratar esse indivíduo com terapias manuais, tá? A fisioterapia, de forma geral, né, a formação, a gente já entende, né, que o nosso corpo, ele é interligado, né, todos os sistemas, eles são juntos. Então, não é simplesmente um punho, é um punho que ele está ligado a um cotovelo, que está ligado a um ombro, a uma cintura escapular, a um gradil costal. Então, o nosso corpo, ele é todo interligado, não é simplesmente aquela estrutura, né. Então, através de uma professora da faculdade, somos muito fãs, né, da Flávia, ela é uma excelente osteopata, me veio a paixão, né, e o interesse de buscar cada vez mais, e eu acabei encontrando lá em Rio Preto mesmo, né, onde nós nos formamos, a Ebrafim, né, uma escola brasileira, está crescendo cada vez mais, e é uma baita escola com grandes profissionais e mestres aí no mercado também. E só, Luiz, só ainda nessa questão, qual que é a diferença básica para nós leigos, né, que estamos aqui assistindo e estamos aqui te perguntando, entre a osteopatia e a quiropraxia? A integração ainda maior dos sistemas, tá? A osteopatia, não desmerecendo a quiro de forma alguma, ela é um pouco mais completa, né? Então, a gente integra todos os sistemas. Por exemplo, sistema visceral. A gente consegue, de forma manual, mobilizar algumas vísceras, né? E principalmente, algumas disfunções, elas podem estar ligadas ao emocional. Então, a gente manipulando algumas áreas do corpo, como fígado, estômago, né? A gente consegue liberar algumas emoções e isso, o paciente ele consegue ter uma tranquilidade maior para viver. Que é isso que na fisioterapia a gente busca. Trazer para esse indivíduo uma qualidade de vida, seja de parte preventiva, né, para prevenir lesões, ou até mesmo reabilitar, trazer ele de volta para suas práticas, para suas modalidades esportivas na qual ele busca. E assim, eu costumo mesclar, né? Eu agradeço ao Henrique, né, porque ele fala que eu tenho habilidade com as mãos, mas também o nosso forte é a reabilitação, o exercício físico, o movimento, né? Eu costumo mesclar muito. O paciente ele está sentindo dor, eu faço algumas manipulações, boto ele para fazer movimento. Ah, ele sentiu dor? Não, vamos voltar para a terapia manual. Então eu costumo ser abrangente, né? Então mesclar, transitar durante essas duas áreas. Também. Eu uso muito como complemento. O Henrique é a prova disso. Pois é. E assim, eu fui tratar um joelho, né? E aí virei amigo dos dois, porque eles são gente boníssimas. Mas lá, por exemplo, eu tava com uma limitação agora aqui no velho já sabe. Dor. Fui treinar, dormir, sei lá o quê. Fiquei com uma limitação no ombro. Então, fazer liberação, fazer agulhinha, né? Fazer essas coisas para liberar. E eu tenho visto como eles são sérios nesse tipo de abordagem, né? A gente tem bastante confiança para falar sobre quadro, né? Eles foram muito, por exemplo, como é que eu vou dizer? Transparentes comigo, por exemplo. Eu tenho uma tendinite patelar, ou tendinopatia patelar. Crônica. E aí, estou tratando isso já há um tempo, mas é uma montanha-russa. Eles nunca falaram para mim, amigão, daqui 2 semanas você tá correndo já a maratona. Puta, não, falou, vai demorar, isso é chato. Você, tem que ter cuidado. Então, eu percebo isso na abordagem. Eu queria até que vocês comentassem sobre isso. Vocês estão até bem agora posicionados nas redes sociais, fazendo uns vídeos legais e tal. Queria que vocês comentassem essa história não vamos fazer 30, 40 sessões, vamos fazer um negócio direito, vamos fazer, repouso não. O negócio é tratar em movimento. Queria que vocês comentassem sobre isso. Hoje a gente tenta tirar a mística que a fisioterapia é só choquinho. Fisioterapia, o corpo é movimento. O corpo ele precisa de movimento. As engrenagens precisam estar funcionando. Então, a gente esquece esse negócio de, meu médico deu 10 sessões para mim fazer. Esquece isso.
Quem sou eu, quem é o médico, quem é alguém para falar que em 10 sessões você vai melhorar? Então, quando o paciente chega para nós, a gente avalia ele, fazemos testes ortopédicos, viramos de ponta cabeça. E tentamos, sim, ver na onde está a incapacidade desse paciente. Às vezes, a dor pode ser num local, mas a disfunção está em outro e refletindo em tal local. E fisioterapia é constância. A fisioterapia ela demanda constância e ela não segue uma cadeia linear, né, irmão? Não, ela oscila, né? A gente é bem claro com o paciente, né? Porque o paciente ele quer ficar bom, ele quer ficar sem dor, né? Ninguém gosta de conviver com dor. E somos bem claros, né? O ponto de partida, né? Ele não vai ser linear até a melhora. Vai ter dias que você vai estar bem, vai ter dias que você vai piorar. Mas, assim, é uma constância de melhora. Mas ela oscila e é comum. Eu vou colocar uma variável aí de leigo para vocês. Ultimamente o Farra e eu, até por influência da nossa primeira entrevista de um amigo nosso, que é o Ricardo Tumang e o André Faleiros. E você ainda do Everaldo mais tempo isso, até, né? Isso. E aí, por muita influência do Everaldo, que é médico, a gente verifica a ligação que tem da alimentação com o resto da nossa vida, né? Então, eu vinha numa sequência aí de come tudo, come doce, come tudo, e vai, peso. E aí, em 1º de setembro, eu comecei uma carnívora, sério mesmo, uma dieta carnívora. E a dieta carnívora, de acordo com o que a gente aprendeu, né, e a gente é leigo, isso com acompanhamento médico eu faço, com acompanhamento do Dr. Everaldo, né, ela desinflama o corpo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu gosto de andar de moto, uma das coisas que eu gosto bastante é andar de moto, e outra de bicicleta, né? Depois trabalhar, né? E eu tinha uma dor que me incomodava na moto, depois de meia hora que eu estava andando da perna dobrada, eu tinha que esticar a perna porque dava uma dor acima do joelho que era absurda. E eu tratei bastante, fui num médico em Ribeirão, especialista em joelho, ácido hialurônico e tal. E aí, eu comecei agora, dia 1º de setembro, a carnívora e não tenho mais dor. Fiz uma viagem de moto agora nesse final de semana, na semana passada, sem dor nenhuma, zero. Acabou meu problema. Eu tinha uma outra dor no quadríceps aqui, quando eu andava de speed, né, da bicicleta baixa, que você faz muita dorsiflexão, né? E não tenho mais essa dor. Então, desinflamar, de certa forma, me ajudou muito. Né? Não só nessas dores, como no resto da vida. Isso já passou na mira de vocês ou não? Você fala a questão de... de corpo inflamado? Sim. A gente indica muito nutricionista que é parceiro nosso lá, porque as pessoas procuram a fisioterapia quando há um problema, né? Uhum. E nunca como prevenção de um problema. Então, muitas dessas pessoas são sedentárias, fazem alguma atividade só para se manter ativo. E a alimentação, sim, ela influencia. E existem as dores, né, biopsicossociais, que envolvem o que você faz, o ambiente que você está, o seu psicológico, nível de estresse e tudo mais. E principalmente a alimentação, hidratação, sono. Então, as pessoas comentam isso com a gente. Como que está a alimentação, como que está o sono. As mulheres têm aqueles períodos hormonais um pouco mais acentuados, um pouco mais baixos. Tudo isso influencia sim em dor, Ricardo. Uhum. E as pessoas hoje tomam mais consciência do que antigamente. Uhum. Então, prevenir, às vezes, como você só mudou uma alimentação, você vê o quanto que o seu corpo melhorou. Uhum. Imagina se fizesse um trabalho de recovery, um trabalho de prevenção, de fortalecimento ou algo do tipo. Uhum. Falando de uma forma mais leiga, igual você falou, toma dieta carnívora, você está ingerindo proteína. Proteína gera músculo, carboidrato gera volume. Então você está se nutrindo para aquele músculo que esteja um pouco mais forte. Uhum. De uma maneira leiga, fala, não sou nutricionista nem nada, mas é mais ou menos isso. Então você está nutrindo o seu corpo, dando mais força para aquele músculo, para que ele aguente as suas maratonas lá de ciclismo, de moto, né, e tudo mais. Então seria mais ou menos esse o preceito básico. O que é melhor? Cuidar dos pacientes na fisioterapia ou fazer mini hambúrguer? Mini hambúrguer. Tem muita gente que pede pra voltar, viu, Ricardo? Comi muito mini hambúrguer do Geraldo e da Mareste, viu? Tem a receita Teve lá. muito aniversário em casa.
Aí eu tenho uma passagem com a sua mãe boa, e ela, né, ela tá esperando, eu tenho certeza eu falar isso. Ela falou né? isso que você ia falar alguma coisa pra ela hoje. Que depois eu quero que você peça para ela. O engraçado é ela contar o casamento do primo rico e do primo pobre. Viu, Mareste? Conta pro seu filho, quero ver. Aí você vai gostar muito. Não. Você vai ter que contar, pô. Não tem, essa não tem jeito. Essa é só a Maristina, essa Só? que tem graça. Às vezes não dá pra ir no ar, né, Henrique? Fala um pouquinho do rodeio, dessa relação que você tem de palhaço do rodeio, como começou isso, como que você machucou. Você já trabalhou aqui em Barretos? Como que é? Fala um pouquinho dessa atividade sua. Ricardo, começou desde criança. Não sei se... Acho que você sabe, eu morava ali na 144. E antigamente tinha um rodeio, hoje é onde é o almoxerifado da Madeireira Padroeira, da Quatro Passos, do Paulinho Coruja, do Paulo Sérgio. Me lembro. E nós íamos na missa junto com meu pai, na Nossa Senhora de Fátima, na capelinha ali, e descíamos para assistir o rodeio. E desde então eu sempre fui gostando. Começou a montar em carneiro, montar em bezerro, e assim sucessivamente. Só que eu era muito mole, não virava nada, E tinha mais ou menos uma corajinha para trabalhar de salva-vidas. Em 2012 eu fiz um curso com o Ronan Felipe, na época... O cara, né, como salva-vidas de rodeio, ele se aposentou esse ano. E ali começou a trajetória. Então eu comecei a trabalhar sério em 2013, fazia o Rodeio Júnior de Barretos, entre alguns eventos. Em 2018, através do Túlio Matheus, um abraço para ele, trabalhamos juntos até hoje, eu estourei no rodeio. O Túlio me fez vir nos rodeios grandes e tudo mais. Trabalhei em Barretos no Rodeio Internacional de 2020 a 2024. Esse ano, infelizmente, não trabalhei. Trabalhei em todos os campeonatos que você pensar do Brasil, trabalhei em PBR, trabalhei em Equipe Roseta, trabalhei Rancho Primavera, CR. Então, graças a Deus, eu fiz um nome no rodeio, realizei o meu sonho, que foi trabalhar no Rio Preto Country Bulls, através do Túlio ano passado. Então, eu já sou muito realizado com o rodeio. Tudo que eu tenho hoje, tipo, eu falo de bem material, comentei isso com o Henrique já, foi através do rodeio, sempre trabalhei, então consegui juntar algum dinheirinho para fazer as minhas coisas. Então, a minha relação... Hoje eu trabalho no rodeio, esse ano a temporada acabou para mim em outubro, mas fui em bastante evento, gosto, o Luiz permite ainda que eu vá. Sempre gostei, é um hobby que eu tenho. O Luiz fala que eu trabalho com rodeio e fisioterapia, que é o hobby, mas não, é o contrário. Ele ama o rodeio e a fisioterapia é o hobby. Você sabe que é uma dupla meio improvável aqui, né? Porque o Luiz é lutador de jiu-jitsu. Ele tem a orelha um pouco amassada, né, Luiz? Ele esfregou no tatame, né? Ele teve um roxinho no olho assim. Aparece umas pancadas aí. Cara, e você? Você é lutador de jiu-jitsu e a fisioterapia é hobby ou como é que é? Não, eu sou fisioterapeuta mesmo. O Gil é um hobby, né? Tive o primeiro contato na adolescência. Sempre gostei muito de assistir lutas, né? UFC, tava em alta, né? E tive o primeiro contato na adolescência e eu tinha a orelha de abano, né? Passei por cirurgia estética. E aí a médica falou assim, olha, jiu-jitsu esquece. Vai fazer um futebol, uma natação. Eu falei assim, poxa, que isso aí, não. E fiquei muito tempo distante, mas sempre tive no coração, quero voltar. E esse cara sempre me apoiou. Falou, irmãos, é algo que você gosta? Não, vai em busca. E a primeira academia que eu busquei foi a Aliança, né, do mestre Matheus, o Caster. E lá eu me senti em casa, fui muito bem acolhido, né? Faz 1 ano e meio que eu tô no jiu-jitsu, hoje já faixa azul. Não sou competidor, é mais um hobby mesmo. Eu falo que é minha terapia também, é um momento onde eu coloco a minha cabeça em ordem, costumo esquecer um pouco dos problemas também, né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, é um excesso de informação, uma enxurrada de informações. Então ali é um momento onde eu canalizo um pouco mais e eu falo que o jiu-jitsu é uma filosofia de vida mesmo, sabe? Respeito, caráter, evolução, você saber aonde você tá, aonde você quer chegar, respeito para quem tá chegando, respeito para quem tá na caminhada há um tempo já, e é algo que eu sou extremamente apaixonado. E é possível um tiozão, por exemplo, fazer jiu-jitsu e não apanhar? Olha, não apanhar é difícil, viu? Até os mais graduados, os pretas, né? Eles falam que constantemente eles estão aprendendo. E a vida, né? Não, sim, mas, por exemplo, o cara começa lá, aí ele vai, apanha ou não. Ele consegue treinar jiu-jitsu, não bater nos outros, não é isso. Mas sem sofrer de se machucar, tal, de ser um negócio mais leve, menos agressivo.
ao corpo mesmo? Ou não? Sim, Sempre machuca? Existe uma introdução ali, né, para os iniciantes, para os faixas brancas, né, de defesa pessoal, né, introdução da história também, como você vai se defender primeiramente, aprender a cair, aprender a se defender de um ataque ali, existe toda uma introdução. E aí vai galgando, né, olha, você está melhorando isso, agora já faz parte de você mudar essa trajetória, já muda as técnicas. A mesma técnica que o faixa branca aprende, o faixa preta também, tá? Então muda muito a questão da caminhada, tá? Durante o processo que ele está seguindo. Mas existe a possibilidade sim, quando ele busca uma boa academia, bons ensinamentos, né? Um bom mestre dentro e fora do tatame, isso também é essencial, né? Onde você busca a arte marcial. Alguém que te dê uma boa instrução. Então, existe sim a possibilidade de você não se machucar. É luta, né? É contato. Então, pode ser que você tenha alguma torção, alguma pancada. É comum, é luta. E aí é só ir pra clínica que Isso, você dá isso que eu jeito. ia falar. Isso daí é estratégico, na realidade. O pessoal né? brinca muito lá. Você veio parar no jiu-jitsu pra captar clientes. Fala, cara, não era essa a intenção, não. Vocês já trataram lá na clínica o pessoal lá da academia? Já alguns, meu próprio mestre, né? Ele faz acompanhamento lá com o nosso, né? O Mateusão. Então, ele faz o tratamento de recovery, né? Para prevenção de lesão. Às vezes acontece, né? Com a sobrecarga, né? Do dia a dia, de treinos, de aulas, né? Então, acaba sobrecarregando o físico, né? Então, é de suma importância atletas estarem se prevenindo, tanto é que quando nós fomos na imersão lá em Brasília recentemente, na SONAF, né, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, O maior congresso da América Latina. nacional e internacional, eles pregaram muito sobre prevenção de lesão e deram muito exemplo como LeBron James, Cristiano Ronaldo, tudo mais. Não quer dizer que esse indivíduo ele não vá se machucar, mas o que a gente puder fazer para que ele continue e tenha uma longevidade maior no esporte, a fisioterapia vai estar atuando. Nós tivemos aula lá com, por exemplo, com o Alexander, né, que é o fisioterapeuta do Gabriel Medina, particular. Então foi uma coisa muito legal para nós aprender sobre prevenção. Você perguntou sobre não machucar e tratar. O futebol nos gera mais pacientes do que a própria luta. Mas recapitulando, Eu acho que hoje é corrida, né? Mais do que tudo, né? Ou não? Não, e eles são especialistas nos corredores. Eu encontro com vários lá, né? Porque nunca vi, a galera tá machucando, assim, acho que é o excesso, um overtraining, né? Talvez, né? Quem que é o cara palhaço de rodeio? Aquele que você fala, me inspirei nesse cara. O Ronan e o Gaúcho. São os melhores. O Gaúcho, Lucas Teodoro, né? É o único cara que rompeu a barreira dos Estados Unidos, trabalhou em final mundial, Copa do Mundo, tá lá no top 30 da PPR. Ele é o cara. E o Ronan é o Pelé. O Ronan é o que todo mundo se espelhou um dia. Eu me espelhei muito no Gaúcho. Hoje temos o Coloral, que é um grande amigo meu. Teve na clínica. O Luiz conheceu. O Coloral, o número 1 do Brasil disparado. Vários amigos. Graças a Deus eu fiz amigos no rodeio. Mas os dois que eu, na época, quando eu comecei, era o Ronan e o Gaúcho, né? E essa técnica que a gente usa aqui do palhaço de rodeio é a mesma lá nos Estados Unidos? Na PBR, eles usam o mesmo sistema? O mesmo sistema. Vamos dar um exemplo. Aqui a gente dá um pouco de show, né? Lá tem um campeonato só de freestyle, só de estilo livre, que gera muita grana. O Péssimo, um dos melhores do freestyle do Brasil, tem um apelido comumente diferente, né? A gente chama de Péssimo. Ele largou a mão de ser salva-vidas no Brasil para virar, lá eles chamam de Bullfighter, né? Para virar o Bullfighter lá, só competir em estilo livre. Que lá gera muita grana, muito dinheiro mesmo. E aqui no Brasil, tipo, não tem tanto o costume do Bullfighter. Gostam mais da arte do salvamento mesmo, né? Os touros lá, eles são menores, né, de altura, mas eles pulam, giram muito mais, né? Isso, muito mais. Lá é muito usada a genética, Ricardo. Boi pulador, com filha de boi que foi assim, tudo mais, lá é 100% genética. No Brasil, tá começando a melhorar muito isso agora, muito mesmo. Tem um campeonato, né, que chama Jovens Touros, que só são touros oriundos de genética, né? Então começou no Brasil agora, os Estados Unidos nisso está 100 anos à frente. Essa sua fratura aí, esse machucado, foi onde? Como foi? Foi aqui, foi um treino. Foi mais mexendo... Com boi. Com boi. Um boi pisou, aí quebrou o rádio, quebrou a una, deu fratura exposta, né? Aí tem uma placa 6 parafusos em rádio, uma placa... Você operou aqui em Barretos mesmo? Com o Dr. Maurício Moreto. Ah, ótimo. Ótimo profissional. Sim. Temos alguns pacientes dele lá. E hoje aí, perfeito. Perfeito. Não tem limitação nenhuma. Fisioterapia, 100%. E foi daí que eu
decidi fazer a fisioterapia. Mas daí você vê a importância da reabilitação. É, O Meia Sola era mais um show? é animador. Era. Ele é animador. Diferente. Hoje desmistificou muito, né? Cada um tá na sua área. O palhaço seria o meia sola e nós somos salva-vidas. Certo. Hoje o palhaço tem o cachê dele, o Juca, né? Ele elevou muito a classe de palhaço. Me veio o meia sola, só que o Juca, tipo, conseguiu ultrapassar o meia sola, elevando a classe dos palhaços. E dos salva-vidas também, o Ronan Gaúcho fez valorizar Mas as muito coisas isso. que eu já vi esse Meia Sola fazer, quando eu tava lá, né? Aquele cara é um maluco, né? Maluco. As coisas que ele faz, né? Realmente fora da caixinha, Ele né? ficou um tempo sem trabalhar, agora voltou recentemente a trabalhar. Não só achei que ele tivesse parado já. Grande meia sola. Não, e é muito legal, assim. Eu sou leigo, né? No rodeio não é muito a minha área. Então, quando eu tô conversando com o Pedro, assim, ele me conta alguns casos. Assim, cara, é impressionante. E assim, às vezes me mostra vídeo, assim. É impressionante como a atuação do salva-vida é importante no rodeio para garantir a integridade dos peões, né? Então, eu tenho percebido muito, assim, mais agora, tenho assistido as coisas por conta do nosso contato. Mas eu queria que você contasse alguns casos aí de quase tragédias ou coisas que você passou ali, que você passou bem apertado dentro da arena. Cara, algumas. Teve a do Barretos, uns 2 anos atrás, tomei uma chifrada na semifinal. O chifre entrou dentro da minha proteção. Eu achei que tinha Colete. na bermuda. O americano tava montando na semifinal, o André Alvidrez. Desceu do boi, eu só levei a mão e esperei a pancada. Há uns dias atrás, em Buritama, esse ano também, tomei uma chifrada na primeira montaria do dia. Acabou rasgando minha bermuda de proteção, ficou caindo as proteções, tudo lá. Fiquei tentando segurar umas montarias inteiras. Agora uma mais séria, foi em 2023, em Adamantina. Rodeio do Circuito de Primavera. No sábado, na final, o rodeio acabava no sábado. Na primeira montaria, um boi da Eniabus acabou pisando nas minhas costas. Eu fiquei bem ruim, fiquei na ambulância um bom tempo, sentado. Tentei voltar a trabalhar, não consegui. Aí respirei, tive que tomar injeção e depois tinha 320 km para casa ainda, sozinho. Então, aquele dia foi a única vez que eu acho que eu pensei em parar. Não parar, mas dar um tempo. Mas quebrei dedo, quebrei mão. Mas esses acidentes, eles aconteceram porque não tinha jeito de escapar? Ou foi um momento, assim, de bobeada? Não tinha jeito de escapar. Tem hora que você vai tomar pancada. Entre o peão e você, sempre vai ter que ser você. Não tem dessa. Lá a gente tá pra fazer isso, salvar vidas. Então, tem hora que eu não sou também santo de colocar a mão debaixo de um casco de um boi para ele não pisar no peão. Mas tudo que tiver ao meu alcance para fazer, para livrar o cumpridor do perigo, eu vou fazer isso. Disso você pode ter certeza. A gente toma pancada, tem hora que dá risada, tem hora que não dá, tem hora que dói. Mas é vida que segue. O problema, o Farra, é que abre a porteira, solta o cronômetro do boi, né? O cara tá com a firme, sela americana, né? Com a sela americana, com a corda, né? A sela americana é a outra modalidade, né? E aí começa lá, se girar, ótimo para a nota dele e tal, e aí tocou a campainha dos 8 segundos. Aí ele ouve aquilo, ele tem que soltar a corda e descer do boi. Nem sempre isso é fácil, porque na hora, às vezes, que ele vai descer, o boi volta, inverte. Tem hora que então enrosca aí. É complicado. E aí a mão não sai. Quando a mão não sai, aí complica. Aí o que acontece o salva-vidas tem que ir lá soltar o nó, né? Tem gente que não... O salva-vidas ele é avaliado pela atitude, ô Ricardo. Então, tipo assim, se ele tiver uma atitude num momento de perigo do peão, é para isso que ele foi contratado. Boi manso nunca fez bom salva-vida. É igual o Marcalmo nunca fez bom marinheiro. Sim, não tem nota também, né? Boi mansos vai ter rewrite, né? Então, é isso. Então, graças a Deus eu acumulo alguns enroscos aí. Eu gosto muito. Ou como eles disseram, vai ter o repete. Vai ter o repete. Porque tem gente que não sabe o que é o rewrite, fala né? repete. Quando a nota é muito ruim, em razão do desempenho do animal, ele tem direito a ficar com aquela nota ruim ou descartar e pegar outro animal da reserva, né? Não, e você sabe que o Pedro estava me contando que nesse negócio do rodeio, você tem que manter a menor distância do boi possível. Ele. Porque quanto mais longe, mais impulso... Mais difícil de você acessar também a situação, né? Não, eu falo assim, eu contei pro Henrique que quanto mais perto do boi, mais difícil ele te pegar. Porque você pensa, você raciocina e seu corpo é mais leve. Quanto mais longe você tá, ele tem 4 patas, ele vai te pegar. Então, quanto mais perto, a pancada é menor,
na distância a pancada é maior. Então, quanto mais perto você estiver, mais em contato com o boi, mais consciência você tem de fazer. Você chegou a montar antes? Cheguei, não, ela não virava nada, cara. né? Nossa, uma feiura. Era mole pra caramba. Só fazia abertura, igual os amigos falam. Né? Difícil, né? Agora, voltando um pouquinho para a fisioterapia, né? Tem aquele caso que o cara chegou lá num estado assim, com dor e tal, e que hoje é 100% reabilitado. Qual desses casos que mais emocionou vocês? Você primeiro. De emocionar, é um caso do meu amigo... Pode falar, não? Claro. Seu Wilson, da Agro Wilson. Seu Wilson teve um probleminha gástrico, né? Ficou internado vários dias na UTI. Nós já tínhamos atendido ele algumas vezes, né? E quando nós chegamos lá, o seu Wilson não lembrava nem quem era nós, quem era a família, acamado. E hoje quem vê o seu Wilson trabalhando lá, na loja dele, não fala que foi a fisioterapia. Foram longos 8 meses todos os dias. Mas hoje ele está reabilitado, sente algumas coisinhas, algumas sequelas, mas é um novo homem há mais de 2 anos e meio. Isso foi um caso muito legal. Tem o do Álvaro também, né? O Álvaro foi um paciente que está lá conosco, teve hoje lá na clínica. O Álvaro chegou para nós logo quando nós abrimos a clínica, indicação de um amigo nosso. E estava fadado a 2 meses que ele tinha ido a fazer cirurgia. Hoje o Álvaro corre na esteira lá, que as pessoas nem acreditam. Quanto tempo que ele ficou sem correr? 25 anos. Sem dar um pique. nada. É bem legal, mas são dois casos que marcaram bastante, o seu Wilson e o Álvaro. E você, Luiz? Alguém que você lembre assim? Tivemos alguns. O seu Rogério foi um deles, o seu Rogério né? também. Paciente oncológico, onde ele teve um câncer no cérebro. E um dia o Pedro tinha ido embora, e nós tínhamos terminado o atendimento, eu fiquei lá fazendo um aeróbico na esteira, e ele bateu na porta lá, eu recebi ele, falou, o que é aqui? Falei, clínica de fisioterapia e tudo mais, entra, seja bem-vindo, né? A gente sempre convida para conhecer o nosso espaço e tudo mais, né? E aí ele gostou, perguntou como funcionava, marquei uma avaliação com ele, a filha o acompanhou, e durante a avaliação, eles puderam ver como é a avaliação do fisioterapeuta. Nossa avaliação ela é totalmente funcional, e quando a gente fala de funcional, é função mesmo, que ele conseguia ou não fazer. A gente escolhe o que é o objetivo que ele quer também, o que ele busca, né, de qualidade de vida, né, o que a gente quer alcançar. E isso é muito legal na fisioterapia. Nosso lema é que nós não tratamos lesões, nós tratamos pessoas. Então a vontade dele era voltar a jogar bola. Palmeirense assim, verde, fanático. E aos poucos, né, nós fomos reabilitando ele. Ele andava, mas com muita dificuldade, né? Nesse dia que ele foi na clínica, ele estava sozinho, né? Hoje nós atendemos a esposa dele e tudo mais. E aos poucos ele foi se reabilitando e voltou a jogar o seu futebol tão sonhado, né? E aí o câncer regrediu, né? Ele precisou internar, né? Hoje ele tá morando com Deus, se despediu de nós, mas foi um grande homem, se tornou um amigo, né? Nossos pacientes, a gente acolhe tanto que a grande maioria acaba se tornando amigos, né? Hoje nós já atendemos a esposa dele, a sogra e tudo mais, né? Então, são casos bem legais. E teve também uma paciente domiciliar, e vizinha do Pedro, né? Dona Maria, que ela teve uma fratura de fêmur. E ela caiu, ficou internada, e aí estava com muita dificuldade de voltar a se recuperar. E foram longos também meses, quase um ano. Aos poucos a gente voltou a caminhar, sempre estimulando ela aos poucos. E assim, é uma via de mão dupla, né? A gente fala que tem que ter o estímulo do paciente e o estímulo do terapeuta. Ambos têm que querer muito para que o feito aconteça, né? E ela se dedicou tanto que ela voltou também os tão sonhados passos depois de quase um ano, sabe? Então são coisas simples que para as pessoas são grandiosas, sabe? E isso é combustível para nós, sabe? É o que nos motiva muitas vezes. Então esse foi algum dos casos bem legais. Pacientes, por exemplo, que passaram por um AVC, dependendo do tamanho desse AVC, né, dependendo do dano, essa recuperação vocês fazem também? Sim. Nós fazemos a geriatria, essa parte da neurologia também, alguns casos, né? Não é a nossa especialidade, mas a gente pega sim se for, geralmente, foi indicação de alguém. Entendi. Nós estamos com uma moça agora, 44 anos, teve um AVC.
Ela falou, não, 2 pessoas indicaram vocês, a gente quer que seja vocês, e nós estamos indo lá. Ela, graças a Deus e a fisioterapia, já está voltando a andar, nós postamos ela até semana passada, mas tem casos que não voltam. Tônus muscular, depende do dano, a sequela que deixou. Nós temos o caso de uma senhorinha que teve um AVC com 90 anos, fizemos de tudo, ela tinha o estímulo, mas já não tinha a força muscular necessária. Hoje ela está com a gente ainda para manutenção, para melhorar o que ela tem ainda, para manter o que ela tem ainda, mas não é a nossa especialidade. Se for na parte motora, aí sim, aí nós fazemos. Tivemos uma senhora agora recentemente que tinha Parkinson e o médico pediu um fisioterapeuta motor. Nós fomos lá, em 6 meses a gente colocou ela para andar, sem quedas e tudo mais. Infelizmente ela acabou vindo a óbito por um infarto, mas em 6 meses a gente fez ela andar. Quanto mais rápido ocorre a recuperação, é sinal de que a chance de voltar 100%, Isso. se demorar muito, passou um ano do evento, e a fisioterapia e tal, aí fica mais difícil voltar, você acha? Eu vou só falar uma frase e o Luiz complementa isso. Nós costumamos falar isso para muitas pessoas lá na clínica. Se elas vão ser pacientes nossas ou não, a gente costuma falar isso sim. O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Porque se você anda de moto, você faz um check-up na sua moto direto. Sim. Se você não fizer, o custo vai ser maior. Sim. Com a saúde também. A sua saúde é um investimento, Ricardo, ela não é um gasto. Não adianta você ter tempo agora e não cuidar agora, e ter tempo depois e não ter disposição para cuidar depois. Sua saúde tem que ser em primeiro lugar. Você tem 2 coisas grandiosas, o tempo e a saúde. Se você tiver tempo e cuidar da sua saúde, mais para frente você terá saúde para usar o seu tempo. Entendeu? Sim. Se não investir, não tem jeito. Porque você pode ter condições financeiras, mas não tem disposição física. O né? dinheiro não compra Por tudo. isso é que se deixar tudo para depois, né? Agora eu preciso ganhar dinheiro, eu vou curtir depois, não dá, né? E se não curtir, dá. Por exemplo, a maioria das pessoas toma álcool. Eu dei sorte de não gostar e nunca bebi, né? Mas eu fumei muito tempo, né? Então, se eu pudesse voltar e apagar isso, tirar isso, né? Graças a Deus eu parei, faz uns 10 anos, né? Mas se eu pudesse nunca ter fumado, eu ia escolher, né? Então eu vejo às vezes o jovem, às vezes fumando, ou fumando aquele cigarro eletrônico, né? Aquilo destrói, né? Então, se você tiver alguns prazeres agora, todos os prazeres, o açúcar, o carboidrato em excesso, a nicotina, a droga, a bebida, tudo agora, provavelmente lá no futuro eu não vou ter saúde, né? Sim. Então, assim, é um banco, né, que eu vou depositando e eu vou cuidando e eu vou enxergar lá. E o que eu vejo é que é muito importante a fisioterapia, porque para você se manter bem, você tem que fazer um esporte. E esporte, dependendo do esporte, machuca. Por exemplo, bicicleta tem pouco impacto, mas machuca. É um movimento repetitivo, tal. Eu tratei muito tempo com uma profissional que eu adoro, sensacional, né? Eu não conhecia vocês, né? E ela que me mostrou a fisioterapia assim de perto, né? Então eu acho que é uma profissão linda, né? Eu tenho uma filha que tem uma síndrome, né? Então ela vai fazer fisioterapia a vida toda, né? A fisioterapeuta dela é a Raíssa, né? A Raíssa cuida dela desde que ela era pequena, né? Faz um trabalho com ela e é essencial esse trabalho, né? Esse trabalho é o que faz a pessoa andar, levantar da cama ou não, né? Então vocês convivem com isso. Isso deve ser mais prazeroso do que tirar um peão do boi, né? Nossa Senhora, é muito Eu fico bom. imaginando, né? É Né, Luiz? combustível. Dinheiro é consequência, mas Isso. trazer a qualidade de vida para o indivíduo, né? Para esse ser humano não tem dinheiro que pague, né, irmão? E o que nós costumamos falar, Calil, para os nossos pacientes, como você está falando do investimento em saúde, que busque uma modalidade que ele goste, porque a chance dele se manter nessa atividade física é maior, porque se ele buscar uma atividade física que ele não gosta, que ele vai amarrado, uma hora ele vai parar, sabe? E não vai fazer com qualidade. Tá? Então é importante se manter em movimento. Você gosta de pedalar? Vai pedalar. Você gosta de nadar? Vai fazer uma natação. Vá se movimentar. Mas eu acho que talvez uma coisa só não dê. Por exemplo,
Quem gosta de correr tem que fazer musculação. Isso. Quem Uma gosta de andar coisa de bicicleta é, tem que fazer musculação. Quem gosta de lutar tem que fazer musculação. Talvez Ou a musculação seja, seja- todo musculação é mundo base, tem é. que fazer musculação para não se machucar, para estar fortalecido, para fazer uma outra atividade, né? Hoje as pessoas, Ricardo, têm buscado a gente. Nós estamos conseguindo mudar a cabeça das pessoas. Não só nós. A gente se espelha muito na Renata Tomás de Aquino. A gente não tem vergonha de falar Foi ela isso. que tratou Renata de mim. é 10. Renata Foi ela é- que tratou ela é de mim. sensacional. Nossa, É ela uma é- profissional. Ela é fora de base. Cuidou Renata, de mim mais de um falo, ano. Eu falo pra ela e me desculpe os outros. Pra mim é a número 1 de Barreto. Ela A gente- é muito a gente um se espelha profissional nela. excelente mesmo. Somos amigos dela, amigos dos meninos que trabalham com ela lá. Estudiosa. Demais. Ela vai atrás, ela procura. Isso. É impressionante. Renata é fera. Então, ela, nós, o pessoal do Scribone, nós estamos tentando mudar a mística da fisioterapia. Que só é, como eu disse mais cedo, a questão de tem uma lesão, vou tratá-la. Não. Vamos buscar a prevenção. Igual o senhor pedala, o Henrique joga o tênis e tudo mais. Então, vamos buscar a prevenção disso. Por mais que não queira fazer uma musculação, faça um trabalho específico, preventivo para o seu esporte. E isso as pessoas têm buscado nós. Como os corredores têm buscado, os meninos da várzea têm buscado. Então é bem legal, porque está começando a mudar a cabeça do pessoal com relação a isso, Ricardo. Porque antigamente fisioterapia não funciona, fisioterapia é só choquinho, e fisioterapia, eu tiro, lesionei, vou procurar fisioterapia. Mas não, como o senhor disse, a fisioterapia é essencial, muda muito. Tanto a qualidade de vida como a qualidade esportiva, né, irmão? Sim, e nós explicamos também, né, como nosso forte lá é a ortopedia. Dentro da ortopedia, nós trabalhamos em algumas áreas de atuação. A prevenção de lesão, a reabilitação para tornar esse indivíduo apto novamente e a performance esportiva. Ou até mesmo de qualidade de vida também. Porque às vezes o avô, ele só quer brincar com o neto e abaixar com qualidade, subir e descer uma escada, sabe? Então, Pegar como uma o Pedro caixa falou, do chão. Compra do supermercado. Então, trabalhar Carregar de uma forma sacola. específica Coisa simples. e tudo isso pode te trazer um fortalecimento também. Nós trabalhamos muito com performance lá. Recentemente não, essa semana. Tivemos um menino que se preparou conosco 25 dias para fazer um teste no Corinthians. Um outro menininho que está lá com a gente faz algum tempo, crianças de 12, 13 anos, fazendo preparação para poder ir para fazer teste de time grande. Isso é legal, isso é prazeroso para nós. Esse menino no qual de 12 anos que eu falei agora, que fez um testinho essa semana, ele foi para nós numa avaliação, ele estava com uma dor no joelho, tinha feito o exame de ultrassom e não deu nada. Na nossa avaliação, que é muito dinâmica, igual o Luiz falou, a gente testa muita função. O Henrique é prova disso, passou por uma avaliação nossa. Viramos de cabeça para baixo. Sentimos um probleminha no joelho dele. Pedimos para o pai fazer uma ressonância. O pai fez. Deu uma folguinha em um ligamento que possivelmente poderia estourar. O pai queria um médico do esporte. Temos contato com o médico do esporte. Indicamos o médico avaliou, falou, Pedro, não vai operar, vai fazer isso, isso e isso. Fizemos, o menino voltou a jogar, o pai nunca mais tirou de nós. Hoje o menino vai uma vez por semana, isso faz mais de ano. Uma vez por semana, só fazer performance. Só trabalhar. Você fortaleceu aí e tirou essa folga. Tiramos essa folga, blindamos aquele joelho dele, os dois lados, trabalhamos sempre os dois lados. Demos ênfase no começo no joelho lesionado, depois fomos no outro. O menino nunca mais saiu da gente. Hoje ele faz a atividade dele, que é o futebol, faz o treino específico para goleiro com um treinador de barreiras que dá só treino para goleiro e vai uma vez por semana só trabalhar força e capacidade muscular com a gente. Assim, nesse mesmo tema, acho legal a gente comentar também o seguinte. A gente fez uma corrida, né? A gente organizou uma corrida ano passado, o Ricardo também estava lá, uma corrida muito legal. E a gente está vendo que em Barretos a corrida de rua cresceu muito. Né? Ela cresceu exponencialmente. Eu tenho visto também que existem, pelo menos a sensação que eu tenho, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, entre os corredores existe um excesso, um overtraining. Né? A gente está falando da importância da atividade física, mas eu queria que vocês falassem também da importância do descanso, né? Porque não adianta nada a gente fazer e depois machucar e depois ter que começar um trabalho de novo. Eu acho que o overtraining também gera muitas lesões.
Um dos pontos que nós vimos lá na SONAF, né, Pedro, é a questão do descanso. Né? Muito se fala sobre o recovery, né? Que é a recuperação pós o estímulo, né? Lesivo e tudo mais do esporte. E a gente ouve falar muito sobre o gelo, é muito bacana, sobre as botas de compressões, as terapias manuais, mas nada foi tão comprovado e tão reparador quanto o descanso, o sono. E hoje os atletas, eles fazem frações de sono ao longo do dia. Tem o período longo, né, da noite que eles têm, e se eles puderem ter descansos de meia hora, 1 hora ao longo do dia, eles vão descansar. LeBron James faz muito isso, né? Então, foi comprovado, estudos mostraram que o descanso, o sono, foi o mais reparador de todos esses complementos do recovery. E o corredor ele é meio bitolado, né, Henrique? O corredor não gosta de descanso. Então, recentemente pegamos algumas pessoas até com fratura por estresse, de tanto estímulo que tem dado. A tendinite patelar é um overuse. Então, é um overuse do quê? O que está faltando? Musculatura posterior, dorsiflexão, tornozelo. Então, tipo assim, quando se dá uma tendinite patelar, que dá muitos em corredores e tudo mais, é por overuse. Então, o descanso é importante. Ele vai fazer a recuperação muscular, diminuir os níveis de cortisol, que é o estresse e tudo mais, e fazer a pessoa que ela tenha melhor desempenho no outro dia. Só que muita gente, não só corredores, entre outras modalidades, não gosta do descanso. Mas por exemplo, eu já cheguei a treinar bicicleta com planilha, hoje menos tempo, mais relaxado, né, tal. E na minha semana tinha 2 dias off, né? E num desses 2 dias off eu podia girar em zona 1, zona cardíaca 1, né? Em alguns treinos, por exemplo, você tem que fazer em zona 2, treino longo, às vezes 2 horas em zona 2, não deixar nem a potência aumentar, nem o batimento estourar, né? E é andar devagar que vai te dar, por exemplo, a endurance lá para eu conseguir 6 horas de pedal direto, né? E as pessoas não querem andar em zona 2 em razão de aparecer no Strava lá, nossa, esse cara andou devagar, né? E aí não fazem o importante. Então, a gente vê, por exemplo, os atletas de ponta, o Dudu, por exemplo, aqui em Barretos, né? O Dudu Queiroz, vai lá, treina direitinho. O Thiago fala lá, que é o treinador de Ribeirão, zona 2, então vai aparecer lá devagar, né? Mas é isso que ele constrói, né? O atleta constrói. Então, por exemplo, o atleta de corrida que é acompanhado por vocês vai machucar muito menos, ou talvez não vai machucar, porque está fortalecido, está preparado para aquele estresse, né? E aí, se a planilha dele for correr todo dia, nunca é. O educador físico não vai fazer isso, né? Vai dar o dia off. É que às vezes o atleta não quer ficar parado, né? Porque ele tem eu tenho que correr pelo menos 1 hora, meia hora, né? Aquele vício na endorfina, né? Aquela coisa de... E aí entra querer... o overtraining, e aí é onde ele machuca, né? E aí ele vai ficar um tempão sem correr. E esse é o problema, né? E descansar também é bacana, E esse né? problema é até psicológico, né? Pra pessoa ficar sem fazer o próprio exercício que ela gosta de fazer, para ela aquilo é quase que se fosse a morte. Vocês são fisioterapeutas, palhaço não, salva-vida de rodeio, lutador de jiu-jitsu. E que hora que namora? A Raíssa e a Ana Laura, como é que elas entram nessa agenda aí? Não, eles levam para trabalhar. Essa semana as duas foram trabalhar com a gente, as duas são campeãs lá. São fisioterapeutas também? Não. Ana Laura sim. Ana Laura sim. Mas trabalha em outra área, né? Sim, a Ana Laura trabalha com Pilates. Né? E a gente faz um mesclado, né? Pra estar todo mundo... Não, tá na área, né? O Pilates também tá dentro da fisioterapia, Isso, né? Sim. Tanto o educador físico quanto o profissional de fisioterapia, eles podem estar atuando no Pilates. Lá no espaço de vocês, não? Não. Pilates. Ela tem um espaço próprio. Ela trabalha num outro espaço, numa outra clínica. Entendi. E a Raíssa é dona de loja de roupa. Lá do Jaborandi. Lá em Jaborandi. Mas eu vou muito lá em Jaborandi, todo mundo vira Biocor. Todo mundo vira Biocor. Elas têm uniforme. As namoradas para trabalhar no evento. Olha que Essa coisa. semana nós fizemos 2 eventos no sábado, um na parte da manhã e um na parte da tarde, só de recovery, né? E as duas estavam lá, firme e forte, organizando fila, pegando telefone, eu vou muito de bicicleta lá. Em Jaborandi. Vou muito. Agora a pista lá ficou boa, né, Ricardo? Ficou ruim pra mim, porque eu preferia quando era terra, né? Era melhor, né? Aquela Jaborandi.
Ficou para ir de carro e tal, ficou muito bom, né? O pessoal de Jaborandi Pra mim foi muito né? bom não ter que pagar pedágio toda semana aí de volta. Pois é, Mas né? tem que ter cuidado naquela estrada ali, Tem, né? tem. Tem umas curvinhas ali, aí se começar Muito bicho. a correr ali é complicado, né? Mas dá tempo, sempre dá tempo. Então, gente vai se ajustando elas sempre. entram nessa agenda aí, trabalhando e Elas ajudam muito, né? rodeio não vai, não Raíssa acompanha. vai. Os que eu vou e volto todo dia, no final de semana, quando ela tá na loja, no final de semana ela vai comigo. Minha chaveirinha, se falar que vai levar outra pessoa, ela chega até a brigar, emburrar. Mas é isso aí, a rotina corrida para todos, né? A Raíssa, dona de loja, a Ana Laura também, a rotina de fisioterapeuta, né? Durante a semana, nós todos temos uma rotina muito extensa, né? Então, o que sobra um tempo maior aos finais de semana, né? E a gente aproveita da melhor maneira possível. O tempo de qualidade é muito importante. Tanto o lazer, né? Não só buscar os objetivos, mas o lazer, trazer a paz, né? E elas são muito guerreiras, né? Elas sempre estão aí dispostas a sonhar com a gente. Não reclamo. Quem que não. influenciou mais na sua vida, assim, o Geraldinho ou o Amareste? Os dois, Ricardo. Os dois. Cada um tem sua parcela de culpa. Meu pai na liderança, porque lá sempre me mostrar o caminho, ser trabalhador. Que tudo que eu tive hoje, devo muito ao hambúrguer dos dois, né? O mini hambúrguer do Geraldinho. Devo muito aos dois. Quantos sábados, os dois abdicaram de estar comigo e com a minha irmã para poder trabalhar e dar o que podia dar de melhor, né? Escola particular, das coisas. Então, os dois me mostraram sempre o caminho da honestidade e tudo mais. Ambos são educadores físicos, Os dois, né? pai e mãe. É. Eu ainda parti pro esporte. Meu pai e minha mãe, por mais que tentasse a minha irmã foi gostar de alguma coisa agora, depois de mais velho. Mas meu pai sempre me incentivou no esporte, sempre gostei de futebol. O rodeio também é um esporte, mas paralelo assim, mas sempre pratiquei. Hoje, depois de 7 anos, voltei a jogar bola, né, Henrique? Pois é. Então, depois de 7 anos, voltei a disputar um campeonatinho na Pedro Jaborandi. jogou bola, joga bola muito bem, né? Mas jogou salonista. Fui salonista, representei Barretos muitos anos. Jogou com o Falcão. Não. Ah, Era. Esse aí que só coisa só o aquele meu amigo Léo Capetinha jogou com ele. Daqui de Barretos. E Então tentei. vocês falaram lá em Brasília, Isso. como é que chama lá A Sonaf. a Sonaf? Isso. Né? Queria que vocês contassem também como é que foi a experiência lá na Sonaf. Vocês tiveram um encontro, provavelmente com pessoas referência da área de vocês. Foi uma experiência muito legal para vocês. Queria que vocês compartilhassem com nossa audiência, com o nosso público, como é que foi ir nesse congresso que é tão relevante. Primeiro, só foi um sonho na Sonaf. Quem trabalha em fisioterapia esportiva tem que estar lá. É um congresso que acontece de 2 em 2 anos. Há 2 anos atrás nós tentamos ir, não tínhamos dinheiro para ir. E esse ano, graças a Deus, tudo organizadinho, aconteceu, né, irmão? Sim, foi um sonho realizado. E a gente, no primeiro ano que nós queríamos ir, foi em Salvador. E a gente não tinha capital, não tinha caixa. A clínica tinha acabado de inaugurar, né? E a gente naquela ansiedade, naquela fome, né? Aquele sonho grande de vencer. E a gente optou por um outro momento. E esse ano deu certo, a gente se estruturou, se organizou para isso. E deu tudo certo. Esse ano foi lá em Brasília. Foi muito bom. Deixaram o Mateuzinho sozinho lá. O Matheus e o João, né? O Matheus e o João. Verdade. O Mateuzinho, nosso braço direito e esquerdo. Nós somos um time, depois o Luiz vai explicar por que nós somos um time. E para nós, ir lá na Sonaf, o maior congresso da América Latina de fisioterapia esportiva. Mais de 2.500 congressistas, 3 dias de congresso, uma coisa absurda, Ricardo. Para nós, tivemos bastante contato com fisioterapia de seleção brasileira. Além de atletas, campeão olímpico, campeão no futebol. Então foi uma coisa bem legal para nós, um network absurdo. Além de aprender tudo que está de mais moderno. Pessoas que só vimos via Instagram, via televisão. Tá palestrando, tá conversando com você. Chamar a gente para jantar é uma coisa absurda. A gente não esperava. Pegamos as pessoas seguirem nós nas redes sociais particulares. Mandar contato, fazer o convite para ir conhecer os lugares deles. Para nós foi uma coisa... muito gratificante. E levar a Barretos, a Sonaf, é muito legal. É muito legal. Acho que da região nossa aqui, o mais próximo era de Rio Preto, os meninos, né? Os meninos da de Prime Rio Preto. lá. Amigos nossos também. E só nós lá conhecer tecnologias, ver o que dá para trazer dentro para nossa realidade de Barretos, né? A gente viu coisas que vão estar na nossa clínica em 2026. Já são projetos para até o primeiro trimestre do ano já
já está lá, uma avaliação um pouco mais detalhada de algumas coisas. Não vou entrar muito em detalhes, mas a gente foi para comprar isso lá, mas decidimos segurar a mão para entender um pouco mais, para trazer modernidade para Barretos. Em modelo de avaliação, de performance e tudo mais. E tá na Sonaf, Henrique, fez a gente abrir a cabeça que a gente pode ser mais. Entendeu? E a gente viu que no topo as pessoas se ajudam. A competição está sempre na parte de baixo. E a gente nunca via isso. A gente tem como espelho a Renata, o Thiago, e eles sempre nos ajudaram. Só que lá na Estar na Sonaf fez a gente entender isso. E compartilhar com o fisioterapeuta de seleção brasileira de natação, de triatlon, de judô, o Alexander do Medina, ter o Caio Bonfim, campeão olímpico lá, dando palestra e conversando com a gente. Foi uma coisa absurda, né, irmão? Foi uma experiência única. Luiz, não sei se você já viu no Instagram, no YouTube, aparece muito para mim, um russo, que ele é quiroprata, eu acho, né? Faz quiropraxia. E aí ele pega, dobra a pessoa, estrala a pessoa, tudo. Eu fico pensando aquilo. Não é possível, às vezes, uma lesão aqui, a pessoa ficar tetra ou paraplégica numa manobra dessa? Olha, um profissional bem treinado, não. Ele tem toda uma técnica, um bom treinamento, tá? Então, isso dificilmente vai acontecer, tá? Talvez uma pessoa despreparada, que não tenha o hábito, né? Que não seja um profissional capacitado, aí o risco é ainda maior, tá? Mas é um risco bem mínimo, tá? Existe, antes das manobras, uma série de avaliações também. Na anamnese, tá? Às vezes você pode pegar alguma coisa. A né? gente testa o tecido para ver como que tá aquela rigidez. Nem sempre de primeiro contato vai haver a cavitação, que é aquele estralo entre as articulações, tá? E aquilo não faz mal. Não faz mal, tá? Mas o que é aquilo? Aquilo lá é uma liberação de um... É uma liberação de gases dentro da articulação, tá? Todas as nossas articulações, elas são envoltas por uma cápsula articular, que dá estabilidade e qualidade para aquela articulação, tá? Dentro das articulações, principalmente as articulações sinoviais, existe um líquido sinovial, tá? Então, ele, às vezes, dependendo da mecânica que é exigida naquela estrutura, surgem algumas bolhas e tem aquele barulho do estalo ou estralo, né? Dependendo da variação. Então, é uma que a gente chama de cavitação na terapia manual, tá? Então, nada mais é que gases estourando dentro da articulação, Que é mais tá? ou menos igual esse estalar Perfeito. do dedo. É isso? Isso. Tá? E que diziam que a gente não podia fazer porque senão engrossava as Mito, juntas. senão Nada, era né? para as mãos estarem daquele jeito. Nada né? disso. Não, Explica por isso que isso. às vezes nem sempre precisa ter o estalo também, né? Nem sempre precisa ter o estalo. Como eu falei, de primeiro contato, não necessariamente aquela articulação, aquela coluna, ela vai estralar. E isso não quer dizer que o estímulo não foi realizado, não foi feito. O estímulo realmente ele pode ter sido feito sim, tá? E na maioria das vezes ele é compreendido também, tá? Então o tecido ele cede e normalmente na avaliação a gente já consegue explicar para o paciente, olha, talvez não é uma sessão que vai resolver a sua vida, porque às vezes muitos leigos, né, chegam para nós, né, falam, me estrala aqui e tudo mais, eu vou ficar bom em uma sessão. Calma aí, não é bem assim, tá? Deixa eu entender o que tá te causando essa dor, se tem a necessidade da manipulação. Às vezes não, às vezes eu só preciso fazer um ajuste ali na musculatura, né, uma mobilidade, né? Mas muitos procuram, né, porque dá uma sensação de alívio realmente, né? E às vezes a gente direciona para um tratamento também, e aí o indivíduo ele vai se tornando cada vez mais móvel também. Aquele exame, por exemplo, que a gente vê também na internet, que eu tô aqui, ó, tô olhando, uma perna tá mais comprida que a outra, tal, aí crac, fica igual. Aquilo Existe. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com a internet, né? Então, assim, aquele estalo exorbitante, existe microfone em volta, por perto, né? Realmente existe a discrepância de altura, de nível, né, entre os membros, né, e aí a gente precisa analisar a causa, se é no quadril, se é coluna, se é muscular, né, o Pedro também trabalha um pouco, né, nessa parte também, a gente sempre está analisando, né, essa disfunção de fato, só que a gente tem que tomar cautela e filtrar os exageros, tá, nem tudo que a gente vê é real. Tá? Porque às vezes hoje em dia é muito vendas, eles né? colocam, parece que às vezes até um barulho lá, que não é nem o estralo, parece que às vezes fala, pô, mas isso é um estralo mesmo? Que parece um negócio que não é real. Tem um negócio lá na clínica que você precisa experimentar.
Eu ia fazendo propaganda. Mas é porque é muito legal. As botinhas de compressão. Cara, aquilo é sensacional. É aquela compressão que, por exemplo, você usa para depois de uma cirurgia, para não ter trombose. É o mesmo sistema, não? Não. De pneumática. Isso, você põe a bota, isso. mesmo sistema. Isso. Então, quando faz, por exemplo, uma cirurgia, tal, bom que, para dar uma que drenada, fazer uma movimenta, tal, desinchada, para evitar isso. de uma trombose, essa Isso. é É a mesma boa. Isso, é um lado do Cristiano Ronaldo. O negócio é... Cara, mas é maravilhoso. Você sai parecendo que a perna tá pisando na gostoso. nuvem. E aquela tina de gelo? Eu tenho um amigo que pedala, aí ele faz uma prova, tal, um negócio muito pesado, ele chega e entra dentro de um troço de gelo. Fico imaginando, rapaz do céu. Tem que ter opinião pra fazer isso. Tá bem alta, né? Essa questão. E de fato, o gelo, né? Ele É retarda. anestésico, né? É, né? Ele é um anti-inflamatório natural. E a recuperação é mais melhor rápida, ainda, né? Isso, É o então. melhor inflamatório natural que a gente pode ter. Sim. E aí ele retarda uma possível lesão, né? Então, tipo, ele é um anti-inflamatório, então ele vai ajudar nessa recuperação muscular um pouco mais rápido. Não só na musculatura, mas nas articulações e tecidos também, ligamentos, tendões. Muito bom. E hoje vocês têm visto lá na clínica, eu acho que você já até me falou isso, mas qual a lesão mais comum que vocês veem hoje lá? O que tá em alta lá hoje, que começou a voltar muito, é lesão de ombro. É mesmo? Aham. Achei que você ia falar Por o conta joelho. do beach tênis, não? Também. Achei que você meteu Academia. o joelho. Ah, joelho sempre tem, né? Joelho Henrique? e ombro. Joelho e ombro é... Joelho é campeão. Joelho tem uns 12, eu acho. Você é um. Mas né, hoje tá de um mês pra cá, começou a entrar muito ombro. Muito ombro, lesão de tendão, ruptura parcial No ombro? no ombro. Tá, o beach Por tênis, overuse. não é não? Alguns sim, outros donos de loja, outros por overuse, professores. Às vezes escrevendo, aham. por exemplo. Faz sentido. Entrou Às vezes bastante. até dormindo, né? Porque a Posição pessoa de que dorme dormir. em cima do É. braço. É uma articulação muito rasa, né? Então a chance de se lesionar ela é bem mais fácil. Agora, se tá fortalecido, pode Muito dormir difícil. em cima até, né? Chega o Todd. É. Mas coisa. entrou muito ombro, Henrique. Agora, nesse de outubro pra cá, final de outubro até dezembro. Aquelas câmaras hiperbáricas, aquilo vocês não pretendem. Acho que aqui não tem Acho que aquilo, em né? Barretos não. Acho que mais perto que possa ter. Rio Preto, talvez. Mirassol, cara. É. Mirassol Por eu sei, conta do- time. O time eu já vi ter umas 3 lá, se eu não me engano. Eles estão investindo Eles pesado estão. lá. O sistema deles de tratamento, de fisioterapia, a parte de departamento médico deles em si, é uma coisa absurda. É absurda. verdade, hoje a gente tem um time da Série A, Aham. tá bem, né? E tá próximo. Libertadores. Sim, eles devem ter um centro agora de referência até, Não. provavelmente. De... Tudo que eles ganharam ao longo do tempo, eles investiram no centro de treinamento deles. Então Vocês já conheceram lá? Não, mas nós tivemos aula com um médico, né? Dr. Francis França. Então teve um paciente que ele nos mandou, né? Tratamos dele lá, Dr. Francis França, especialista em joelho, ortopedista do Mirassol. Tivemos aula com ele recentemente e com 2 fisioterapeutas deles lá. Então a gente aprendeu bastante sobre reabilitação com eles lá também. E com o Wallace, né? Que o passou Wallace. muito tempo lá, né? O Wallace foi fisioterapeuta da seleção brasileira, olímpica e sub-20 durante muitos anos. A Raíssa e a Ana Laura pediram para perguntar para vocês, e casamento? Quando que vai ser? Ixi, Como é aí que é essa bagaça? Começou agora. Como é que é? Não, você não sabe o pior. Agora ali, ó, nossa, ele vai. Não, você não. Agora você vai complicar ele ali, ó. E aí? Namora há muito tempo, não? 2 anos. Ah, dá, tá, então tranquilo. Ainda tem muita coisa para conhecer ainda, não precisa Mas eu pretendo pressa, né? casar daqui uns 2 anos. Aí. É, Já falei pro Henrique. e você, já. Luiz? Ah, pretendo, com certeza, né? Pedi a Ana Laura em namoro em novembro, recentemente, né? Não, então tem muito que Já conhecer ainda. conhecia, já tínhamos amizade há um bom tempo, né? E ela é uma pessoa sensacional, uma mulher incrível. E aí decidi pedi-la em namoro e estamos aí apaixonados. Mas Ótimo. estamos vivendo Isso é essa coisa vibe sua, do né? início, né? Não, pior Mas que a são, meta... Vocês são muito novos. A não, meta é não, casar eu tirei assim. isso da cabeça agora. Era coisa dele. Não, Tirou agora isso aí. Falei, Agora, nossa. tirei da cartola Isso é agora. coisa Não, do mas é Henrique. pouco tempo de namoro. Acho que ainda tem muita coisa para Sim, conhecer ainda, né? Mas graças a Deus são 2 companheiras. E eu acho que a nossas. hora certa é a hora que você fala essa pessoa, né?
Porque não adianta você casar e depois vir aqui, né? Falar, que só quero fazer um divórcio e tal, né? Então, eu acho o casamento começou no podcast e o divórcio acabou no escritório. Não, eu prefiro que continue o casamento, né? Aliás, eu tenho, desde quando eu comecei a advogar, eu tenho uma filosofia que eu acho que o divórcio é a última coisa mesmo, né? Então, muitas vezes eu vou contra aquilo, o meu trabalho, né? Vamos tentar. Eu mando, às vezes, para o Padre Túlio, né? Que é um psicólogo, que é especialista em casais, né? E ele tem muito sucesso. E eu acho que um casamento que fica bom depois de estar ruim é melhor do que um divórcio, sabe? O divórcio é um negócio barra pesada. Então, o tempo, há 2 anos, 1 mês, 2 meses, eu acho assim, quando você tiver certeza que é a pessoa certa, ou quase certeza, porque certeza é muito difícil, né? Eu acho que é ir pra frente, né? E as duas são muito companheiras. A mulher tem 2 poderes na vida de um homem, né? Ou ela constrói ou ela destrói. Isso. E graças a Deus dúvida. as duas estão construindo nas nossas vidas. É isso aí, bacana. Isso é muito bom. E eles são muito devotos também, os dois, né? Os dois são muito católicos. devotos. Eu sou cristão, Ele é evangélico. Eu sou Da onde? católico. Da comunidade cristã, lá no Sem Engenha. Aham. Eu me batizei no final de setembro. O Pedrão, meu irmão, de todas as áreas, ele foi lá me acompanhar nesse momento. E ele me ajudou muito também, né? Nesse caminho, né? A Ana Laura também, né? Durante o meu processo. E eu me sentia muito perdido, né? Que caminho tomar. Então... Quer contar como é que você foi aparecer na igreja? Como que eu vou aparecer? Eu levei você para confessar. Eu faço parte da comunidade São Benedito. Um abraço pro Padre Daniel, meu amigo particular. Eu chamei o Luiz para confessar no final do ano passado. Falei, vamos lá, você conversa pelo menos com o padre. E ele se sentiu super bem. Eu nunca tinha tido essa experiência experiência, né, de confessar. E desde então ele... Na mesma semana, se foi numa quinta-feira, se eu não me engano, no sábado, no domingo, ele já foi pro culto da igreja que ele se batizou. Mas seguiu o caminho de Deus. E isso é a melhor coisa. O Matheus também, um menino colaborador nosso também, é católico, frequenta a igreja. É um dos nossos preceitos lá, ser cristão. Ontem mesmo eu fui padrinho de batismo e de crisma de um menino. Um amigo lá de Jaborandi me convidou para isso. Então a gente preza muito por ser cristão lá na clínica. Eu acho que eu sou cristão também, mas eu respeito todas as religiões, né? A fé. Eu acho que é importante a pessoa ter uma fé. Eu tenho vários amigos que são muçulmanos, né? E eles também acreditam que Jesus Cristo, de uma forma diferente, eles acreditam que Jesus Cristo é um profeta, né? Não que é o Filho de Deus, que morreu, foi crucificado, mas eles têm a forma dele. E eu acho que todas as formas, né, que a pessoa procura Deus, eu acho que é importante, né? Porque nós tivemos aqui com 2 amigos que são 2 psiquiatras e eles nos disseram que uma das coisas para a saúde mental que é mais importante é a fé. É a fé em um ser supremo, né? Seja lá como chama, né? Porque a gente é cristão por fé, não é por matemática, né? Então você acredita naquilo com todo o seu coração, mas é com o coração. Muitas vezes não é com a razão, né? E a gente tem que entender o momento de cada um, a cultura de cada um, a localização de cada um. Então, dependendo do local onde a pessoa nasce, talvez ela seja muçulmana, talvez ela seja budista, talvez ela seja cristã, né? E eu acho assim que a gente tem que ter a nossa fé, mas claro, respeitar as outras fés, né? Até porque você não tem um documento assim, fala assim, não, ó, eu tô certo, você tá errado e acabou. É fé, né? Perfeito. Não é razão, né? Isso é muito importante. Indo assim já caminhando para o final, né? A gente, antes de caminhar para o final, um negócio muito importante que eu ia esquecendo. Aonde fica a clínica de vocês? Qual que é o Instagram? O Farra diz que vocês estão bem ativos na rede social. Queria que vocês falassem. O telefone. A quem está assistindo a gente que está com problema de dor agora, queria marcar para amanhã. Como que ela faz? Pode falar, Luiz. Nossa clínica está localizada no bairro Fortaleza, na Avenida 3, na parte de baixo do vagão da pizzaria, entre a 18 e a 20.
tá? Biocor, salão cinza e azul, tá? Sejam todos bem-vindos caso queiram conhecer nosso espaço também, tá? Tomar um café. Tomar um café, que é nosso... Gosta. nosso cartão de visita lá, nosso café. Tem nosso WhatsApp, né? Que é 1798186. O número lá do prédio é? 664. 664. Desculpa, o WhatsApp. O WhatsApp 17981865555. Também podem entrar em contato com nós no Instagram, que é @biocorfisio. E é isso. Nós vamos deixar todos esses dados de Isso vai contato. aparecer tudo na tela, pode ficar tranquilo. @biocor, @Pedro Dedinho. Por que Dedinho? Quando Pedro, apelido seu? Pedro desde Dedinho? criança, é muito difícil desvincular isso. Por que esse apelido? Quando eu era mais novo, o senhor deve lembrar do Clube União, que hoje é o Savenhago lá. Tinha uma cadeira de tomar sol, caiu em cima do meu pé e acabou amputando a parte de um pedacinho do dedo ali. Aí ficou o apelido do pé. Desde criança, dedinho. Não tentei desvincular quando formei, mas Barretos é pequeno, né? Então ficou muito difícil tirar isso. Indo assim agora para os finalmente, primeiro você, Luiz, a gente pede uma mensagem, que pode ser uma mensagem, pode ser alguma coisa para quem está te vendo, ou para os seus pacientes, ou para sua família, ou para sua namorada, ou alguma coisa que você queira falar que toque o seu coração, nessa inspiração que você tem, sua, profissional, ou seja, espiritual, o que você quiser. E aí? Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, que pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui, né, nesse dia, né, sempre tive crença, né, na existência dele e que se estamos todos aqui é pela permissão dele também. Aos nossos amigos e familiares, às nossas namoradas, às nossas companheiras, ao nosso colaborador, né, o Jamal, Mateuzinho, ao João estagiário também, todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, sabe, que depositam esperança em nossas mãos, e é o que a gente fala, né? Nós não vendemos fisioterapia, né? Nós vendemos confiança, né? Então, estar tratando de uma pessoa não é simplesmente uma pessoa, né? É o amor de alguém, né? Então, a gente toma muita cautela com isso. Sou grato por todas essas pessoas, né? Mandar um abraço para todo mundo e imensa gratidão, e por esse cara também, que se hoje estamos todos aqui nessa empresa, né? Foi graças a ele que teve essa mentalidade brilhante desde o início, né? Que me chamou, que me convocou, né? E no dia da ligação ele falou: onde você tá? Apareceu lá em casa, falou: vamos montar uma clínica. Eu falei: tá louco? Que jeito? Falei: tem nem dinheiro pra isso. Ele falou: eu também não, mas se a gente começar, pessoas vão começar a surgir lá. E desde então a gente tá nessa pegada também. Mas antes disso teve o Thiagão também, né? Mentor do Pedro também, foi patrão lá na ecoterapia, ele pode falar um pouco melhor. Também somos muito gratos ao Thiago também, que trouxe essa possibilidade da existência da nossa clínica. Muita gratidão por todo mundo. Ricardo, primeiro agradecer a Deus, que como a gente falou, a gente é cristão, a gente acredita nisso. A clínica no passado passou por um perrengue, acho que todas as empresas passam por isso. E de setembro para cá, nossa vida mudou. Setembro do ano passado, 1 ano e 1 mês da clínica mudou completamente. Uma coisa que não foi falada aqui, a gente não costuma falar muito, o Henrique já viu, porque fica num cantinho lá. Isso não é... Pra nós, a gente não se orgulha do que aconteceu, mas não deixa a peteca cair. De ano passado, de quase fechar as portas, aí esse ano, sem pedir voto algum, ganhamos o prêmio da CIB, como clínica de Barretos. Quando o telefone nosso tocou, a gente nem acreditou. Achei que era trote. Falei um monte de baboseira pro rapaz no telefone. Uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Aí, quando uma paciente nossa enviou o vídeo que tinha saído o nosso nome lá, eu liguei pra ele pedir desculpa. E é só Deus que faz isso na vida da gente. É igual eu disse, graças a Deus, o Luiz agora com a Ana, eu tive uma pessoa que me construiu novamente, que foi a Raíssa. Minha mãe sempre acreditou, desde a morte do meu pai, minha mãe sempre acreditou na gente e as pessoas, né? A gente colocou essa frase uma vez na clínica e eu acho que essa é a mensagem que a gente deve deixar para os profissionais, para quem se espelha na gente, para quem quer ser igual a gente. Agradecer o Matheus,
O Henrique sabe a correria que o Matheus faz lá com a gente, o João também agora. O João tá com a gente lá. Que a gente pode dominar todas as teorias, conhecer todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, que a gente seja apenas outra alma humana. Entendeu? Perfeito. É esse o nosso trabalho, devolver vida, esperança àqueles que nos confiam. E a nossa frase que é de todos os vídeos, seja Biocor. Seja Biocor. Eu acho que principalmente a dona Rosângela, né? Que é a Sim. sua mãe, o Geraldinho e a Mareste deve ter muito orgulho de vocês. A gente queria agradecer muito a presença de vocês, ter doado esse tempo para trazer informação de valor, né, Farra? Pois é, e a gente fica muito contente. Eu fiquei muito feliz de tê-los como amigo, né? A gente fui lá procurar uma fisioterapia e arrumei 2 amigos também. Eu espero que vocês tragam também mais informações para Barretos, coisas de qualidade. Eu acho que vocês buscam, né, conhecimento. Uma coisa que é muito legal, você percebeu, eles valorizam outros profissionais, porque eu acho que a gente sabe que a gente não tem concorrência, né? Aliás, a concorrência não existe. Tem espaço para todo mundo trabalhar, tem espaço para todo mundo mostrar o seu valor. E eles, como jovens profissionais, têm buscado cada vez mais. A gente só tem a agradecer por vocês estarem aqui com a gente, tem trazido muitas coisas bacanas. A porta do nosso estúdio está sempre aberta para vocês. Muito obrigado. Vamos conversar sempre. Vocês trazerem informações. Leva o Ricardo lá fazer a botinha, que eu acho que... Levar. Esse ciclista Essa lá. botinha... Nossa. Esse ciclista lá. A gente queria agradecer muito a todos que estão aqui nos assistindo. A gente pede para vocês curtirem, compartilharem. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente e mostra que se a gente está eventualmente no caminho certo. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês.